Acontecimentos assustadores da história, curiosidades e segredos. E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje nós vamos mergulhar de cabeça em alguns dos acontecimentos mais assustadores, bizarros e misteriosos da história. É isso aí. Prepare-se para conhecer alguns dos acontecimentos mais assustadores da história. Ao longo dos séculos, a humanidade testemunhou eventos que desafiam a lógica. Eventos que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Guerras, desastres naturais, epidemias, experimentos científicos que deram errado. A história está repleta de eventos assustadores que deixaram cicatrizes profundas na humanidade. Mas calma lá que a gente não vai só falar de desgraça, não. Você vai se surpreender com essas curiosidades e características. Abordaremos também as lendas, os mitos e as teorias da conspiração que cercam esses eventos. Então, preparem o café, a pipoca, apaguem as luzes e aumentem o volume, porque a aventura vai começar. Em 1666, Londres era uma cidade vibrante, um centro comercial em plena expansão. Mas, por trás da fachada de prosperidade, escondia-se um perigo silencioso: a madeira. As casas, em sua maioria, eram construídas com esse material inflamável, tornando a cidade um verdadeiro barril de pólvora pronto para explodir. Na madrugada de 2 de setembro, esse barril de pólvora finalmente explodiu. Um pequeno incêndio, possivelmente iniciado por um forno mal apagado na padaria de Thomas Fariner, na Pudding Lane, rapidamente se alastrou pelas ruas estreitas e caóticas de Londres. O fogo, faminto por madeira seca, se espalhou com uma velocidade assustadora, transformando a noite em um inferno na terra. Imagine o pânico da população. As chamas devorando tudo em seu caminho, o calor insuportável, o rugido do fogo misturado aos gritos de desespero. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham. A Catedral de São Paulo, um dos marcos da cidade, foi reduzida a cinzas. Durante 4 dias e noites, o fogo rugiu implacavelmente, até que finalmente começou a perder força. Quando as chamas finalmente se extinguiram, o saldo era devastador: mais de 13.000 casas destruídas, 87 igrejas reduzidas a escombros e cerca de 80.000 pessoas desabrigadas. Mas, como diz o ditado, toda desgraça tem um lado bom. O grande incêndio de Londres, apesar de toda a tragédia, abriu caminho para uma nova era na cidade. As ruas, antes estreitas e propensas a incêndios, deram lugar a avenidas mais largas e organizadas. Novas construções, utilizando materiais mais resistentes ao fogo, surgiram das cinzas. O incêndio também forçou a cidade a repensar suas medidas de prevenção e combate a incêndios. Foi criada a primeira Brigada de Incêndio de Londres, além de um sistema de seguros contra incêndios, inovações que mudaram para sempre a forma como as cidades se protegiam contra esse tipo de desastre. O grande incêndio de Londres serve como um lembrete brutal da força destrutiva da natureza e da importância da prevenção. Uma tragédia que, apesar de toda a dor e sofrimento, ajudou a moldar a Londres que conhecemos hoje. Imagine só: Europa, século XIV. Uma época de cavaleiros, castelos e uma pandemia devastadora que ficou conhecida como a Peste Negra. Essa doença implacável, causada pela bactéria Yersinia pestis, se espalhou como um fantasma pela Europa e Ásia, deixando um rastro de morte e terror por onde passava. Mas como essa praga se espalhou tão rápido? Bem, a resposta está nos nossos amiguinhos, os ratos. As pulgas que viviam nesses roedores carregavam a bactéria, transmitindo a doença para os humanos através de suas picadas. Na época, as condições sanitárias precárias e a falta de conhecimento sobre a doença contribuíram para que a peste negra se alastrasse com uma rapidez assustadora. E os sintomas? Esses eram de arrepiar. Imagine febre alta, calafrios,
dores de cabeça lancinantes e vômitos, gânglios linfáticos inchados e doloridos, formando ínguas negras e purulentas, davam à doença seu nome sinistro. Em alguns casos, a peste também causava manchas escuras na pele, necrose nos dedos das mãos e dos pés, convulsões e, finalmente, a morte. A peste negra não escolhia suas vítimas. Ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e idosos, todos eram vulneráveis à doença. Imagine o pânico nas cidades medievais. As pessoas morrendo nas ruas, casas sendo fechadas com os moradores doentes dentro, médicos usando máscaras bizarras com bicos de pássaros, na esperança de evitar o contágio. Era como se o mundo estivesse chegando ao fim. O impacto da peste negra foi devastador. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas tenham morrido em apenas 5 anos. A Europa perdeu quase 1/3 da sua população. A morte em massa causada pela peste teve consequências sociais, econômicas e culturais profundas. A peste negra mudou a forma como as pessoas viam a morte. A arte da época passou a retratar a morte de forma mais presente e aterrorizante. A Igreja, antes vista como a solução para todos os males, perdeu parte de sua influência, à medida que as pessoas questionavam a incapacidade de Deus em deter a epidemia. A peste negra, apesar de todo o horror, impulsionou avanços na medicina e na saúde pública. A necessidade de conter a doença levou a uma maior compreensão da importância da higiene e do isolamento social. As práticas de quarentena, por exemplo, surgiram durante esse período, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a humanidade buscava soluções para sobreviver. A peste negra serve como um lembrete sombrio do poder devastador das doenças e da importância da saúde pública. Um capítulo assustador da história que, apesar de ter moldado o mundo de maneiras profundas, esperamos jamais ter que reviver. Capítulo 3. O Triângulo das Bermudas. Mistério nas alturas. Preparem os seus mapas e bússolas, porque agora vamos navegar por águas misteriosas e cheias de enigmas. Nosso destino? O famoso Triângulo das Bermudas, uma área no Oceano Atlântico que se estende entre Miami, Porto Rico e as Bermudas. Essa região, conhecida por suas águas cristalinas e beleza natural, também carrega uma reputação sinistra, a fama de ser palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões ao longo da história. Embarcações inteiras desaparecendo sem deixar vestígios, transmissões de rádio interrompidas por interferências misteriosas, bússolas enlouquecidas. O que será que acontece nesse trecho do oceano? Um dos casos mais famosos e intrigantes é o do Voo 19. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana, em pleno treinamento de rotina, desapareceram no Triângulo das Bermudas sem deixar rastros. O mais assustador? As condições climáticas eram favoráveis e os pilotos eram experientes. O que aconteceu com eles? Ninguém sabe ao certo. E as teorias? Essas são as melhores partes. Algumas pessoas acreditam que o Triângulo das Bermudas seja um portal para outra dimensão, um vórtice temporal ou até mesmo uma base secreta de alienígenas que abduzem os veículos desaparecidos. Outras teorias, mais pé no chão, apontam para explicações como tempestades repentinas, falhas humanas, erros de navegação e até mesmo a presença de hidratos de metano no fundo do oceano, que poderiam causar explosões e afundar navios. Apesar de todas as teorias e especulações, o mistério do Triângulo das Bermudas permanece sem uma resposta definitiva. A Guarda Costeira Americana, por exemplo, não reconhece a área como perigosa e afirma que não há evidências de que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas sejam mais frequentes do que em outras áreas de navegação movimentada. Verdade ou mito, o Triângulo das Bermudas continua a fascinar e aterrorizar pessoas ao redor do mundo. Será que algum dia descobriremos a verdade por trás dos desaparecimentos misteriosos nessa região?
Ou será que o Triângulo das Bermudas continuará a ser um enigma indecifrável, um lembrete de que existem mistérios no nosso planeta que a ciência ainda não consegue explicar? Capítulo 4. O Experimento Filadélfia. Ficção ou realidade? Preparem-se para uma viagem ao mundo da conspiração e dos experimentos ultra-secretos. Porque agora vamos falar sobre o polêmico Experimento Filadélfia. Essa história, que mistura fatos históricos com teorias da conspiração, supostamente aconteceu em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo a lenda, a Marinha Americana, em parceria com o gênio Nikola Tesla, teria realizado um experimento secreto na Filadélfia, Pensilvânia, com o objetivo de tornar um navio de guerra, o USS Eldridge, invisível aos radares inimigos. A ideia era usar campos eletromagnéticos poderosos para dobrar a luz ao redor do navio, camuflando-o completamente. O experimento, segundo relatos não confirmados, teria sido um sucesso, mas com consequências terríveis. O USS Eldridge, além de ficar invisível a olho nu, teria sido teleportado para um outro local, reaparecendo segundos depois na Filadélfia. A tripulação, exposta a campos eletromagnéticos intensos, teria sofrido efeitos colaterais horríveis, como náuseas, queimaduras, insanidade e até mesmo fusão com o metal do navio. A história do experimento Filadélfia é cheia de furos e inconsistências. Não existem provas concretas de que o experimento realmente aconteceu, e a Marinha Americana nega qualquer envolvimento no caso. Documentos oficiais relacionados ao USS Eldridge não mencionam o experimento, e muitos pesquisadores acreditam que a história seja uma farsa elaborada, uma mistura de boatos, interpretações equivocadas de eventos reais e criatividade exacerbada. Mas, como toda boa teoria da conspiração, o experimento Filadélfia continua a intrigar e a alimentar a imaginação das pessoas. Livros, filmes e séries de TV exploraram o tema, transformando o suposto experimento em um dos casos mais famosos e controversos da história da ufologia e da conspiração governamental. Será que o experimento Filadélfia realmente aconteceu? Será que a Marinha Americana conseguiu teletransportar um navio de guerra usando tecnologia secreta? Ou será que tudo não passa de uma grande lenda urbana? Uma história inventada para alimentar o imaginário popular? A verdade, como dizem, está lá fora. Capítulo 5. O mistério do Dyatlov Pass. 9 vidas perdidas no gelo. Preparem seus casacos e lanternas, porque agora vamos escalar as montanhas congelantes dos Montes Urais, na Rússia, para desvendar um dos mistérios mais sinistros e inexplicáveis do século XX, o incidente do Passo Dyatlov. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 experientes esquiadores russos, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição pelos Montes Urais. O objetivo era alcançar a montanha Otorten, um desafio para aventureiros experientes. Mas o que era para ser uma expedição emocionante se transformou em uma tragédia terrível. Quando o grupo não deu notícias, equipes de resgate partiram em busca dos esquiadores desaparecidos. O que eles encontraram no local do acampamento chocou a todos e lançou um mistério que dura até hoje. A barraca do grupo foi encontrada rasgada de dentro para fora, como se alguém tivesse saído desesperadamente. Pegadas na neve indicavam que os esquiadores fugiram descalços e sem agasalhos para a floresta congelante. Os corpos dos esquiadores foram encontrados em diferentes locais, alguns a quilômetros de distância do acampamento. Alguns estavam com ferimentos graves, como fraturas no crânio e no tórax, mas sem sinais de luta. Outros apresentavam queimaduras estranhas e um bronzeado incomum na pele. Uma das vítimas estava sem a língua. O que teria acontecido com os esquiadores? As autoridades soviéticas, na época, concluíram que a causa da morte foi uma força natural irresistível. Mas essa explicação vaga e insatisfatória só fez aumentar as especulações.
teorias da conspiração, eventos paranormais, experimentos militares secretos e até mesmo a presença de criaturas misteriosas, como o Yeti, foram apontadas como possíveis causas da tragédia. Algumas teorias sugerem que os esquiadores foram vítimas de uma avalanche ou de hipotermia. Outros acreditam que eles foram atacados por animais selvagens ou por tribos indígenas hostis. Há também quem acredite que o grupo foi exposto a algum tipo de radiação ou a um experimento militar secreto, o que explicaria as queimaduras e os ferimentos estranhos. Apesar de inúmeras investigações e teorias, o incidente do Passo Dyatlov permanece um mistério sem solução. O que aconteceu naquela noite fria nos Montes Urais? Será que algum dia descobriremos a verdade por trás da morte trágica dos 9 esquiadores? E aí, galera? Gostaram da nossa viagem pelos eventos mais assustadores da história? Deu para sentir um friozinho na espinha? Lembrando que essa foi apenas uma pequena amostra dos mistérios e eventos sinistros que aconteceram ao longo da história da humanidade. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e comentar o que achou desses acontecimentos assustadores. Compartilhe também com seus amigos que curtem um bom mistério e vamos juntos desvendar os enigmas do passado. Até a próxima!